o sabotador insistente ou perfeccionista, como é mais conhecido. Bom, pelos nomes tu já pode entender o porquê que ele é teimoso, né? Afinal de contas, ele é insistente. Ou então porque ele é irritante. Por quê? Pessoas perfeccionistas tendem a nos irritar, né? Ainda mais que este sabotador, ele tem essa tendência até a ser sarcástico, né? A ser debochado quando ele entra numa discussão, porque afinal de contas ele sabe de tudo. Então, quando ele está debatendo algo com alguém, se a pessoa tira ele da certeza que ele tem, ele parte para o sarcasmo, né? Se tu traz ele para o desconforto, se ele se sente ameaçado, né, nas suas convicções, ele vai tentar te atingir com o deboche, né, com aqueles olhos para cima, né, com aquela cara de ironia ou aquele comentáriozinho sarcástico mesmo. Olha só, vamos abrir um parênteses aqui. Pode parecer até um pouco com o controlador nesse ponto, né, de ser o dono da razão, porque o controlador, de fato, ele quer impor a opinião dele, mas olha só o que eu falei, ele quer impor a opinião, por isso que ele quer que as pessoas se submetam ao que ele acha, ao que ele pensa, né, que é certo. Em contrapartida, o sabotador insistente ou perfeccionista, ele não quer impor, ele quer ter razão, né? E ele tem um estilo diferente do sabotador controlador, apesar de terem a mesma motivação. Os dois sabotadores, eles se desenvolveram, né, se originaram lá na infância ou no início da adolescência, em busca de independência, de autonomia. Só que o controlador, ele é afirmativo, né? Então ele é impositivo, agressivo, ele quer mesmo controlar o ambiente, as pessoas. Já o perfeccionista, ele quer conquistar a sua independência. E ele conquista sendo o melhor, óbvio, né? Sabendo de tudo. É assim que ele tem esse reconhecimento, né? E, consequentemente, né, essa autonomia, né, de ser uma pessoa que não precisa de ninguém, inclusive. Ele dá conta do recado, né? Ele consegue a independência, sim, fazendo tudo por conta própria. Ele tem o padrão de excelência mais alto de todos, né? Ele busca um padrão de excelência perfeito. Pessoas que têm o perfeccionista como um dos dominantes, a sua autocrítica, tá? Veja bem, né? Sempre a cobrança em relação a si mesmo, si mesma, ela pode ser tão alta que a pessoa acaba estagnada. Porque tudo que ela vai botar em prática, ela não consegue colocar porque nunca tá bom o suficiente. Sempre ela acha algo para melhorar. Então, isso, de fato, para quem está começando, por exemplo, o próprio negócio, né, que é uma vida profissional autônoma, é um impeditivo, porque a pessoa não consegue iniciar o seu negócio, né, ou vamos dar o exemplo aqui de quem usa as redes sociais. A pessoa quer usar a rede social para o seu trabalho, mas ela acha que todo o conteúdo que ela posta, seja falado, né, um vídeo gravado, ou seja um post ali que ela faz num Canva, a sua arte, né, nunca está bom o suficiente aquilo ali que ela está fazendo. Então ela sempre descarta, porque os outros vão julgá-la. Porque na verdade é ela que coloca essa cobrança em si mesma. Só que pode não ser apenas em si, né? Esse sabotador tem a tendência de cobrar demais os outros também, um padrão de excelência dos outros. E também no trabalho, isso é um problema muitas vezes. Por quê? Ele acaba pegando tudo para si por medo, receio de delegar tarefas, decisões, porque na cabeça dele, né, ele acaba até sendo um pouco arrogante, digamos assim, ele subestima as outras pessoas. Ele acha que aquelas pessoas não vão conseguir fazer da forma que ele faria. As pessoas não têm a capacidade que ele tem. E, claro, ele sempre tem razão porque ele sabe de tudo, ele tem o conhecimento maior, então tudo que a outra pessoa trouxer para ele vai ser questionável. Sempre tem uma vírgula e um mas depois. Ele sempre vai buscar algo que tende a aperfeiçoar. Eles mentem para si mesmos, inclusive, a sua justificativa é que é para um bem. Então, se ele não fizer pelo outro, se ele não tomar a frente daquela situação ali, né, fazendo do jeito que ele sabe que é o melhor, os resultados não serão tão bons. Então, ele fazer vai trazer um resultado bom para a equipe inteira, né? No exemplo de trabalho. Então, ele pensa até como uma cobrança pessoal, né? Então, ele, na verdade, se coloca até numa própria competição, né?
Inclusive, ele até pode concorrer com outras pessoas que nem estão preocupadas com ele, né? Justamente por conta da busca deste resultado sempre, de ser o melhor, de ter esse reconhecimento, porque ele tem essa necessidade de ter um reconhecimento na vida dele, né? Dele eu digo sabotador, tá, gente? Porque homens e mulheres têm esse sabotador, né? Podem tê-lo. Mas quando eu falo ele é porque eu me refiro ao sabotador, não é a pessoa, né? Aqui eu tô falando como o sabotador age na mente, né? De quem tem ele como um dos dominantes. Então, esse sabotador, inclusive, ele tem um desgaste energético muito grande, né? Ele traz tensão no ambiente por conta dessa cobrança excessiva que ele coloca em si e nos outros. É um sabotador que tem uma tendência ao workaholic, inclusive, tá? Então, ele leva trabalho para casa, né? Ele pega o trabalho dos outros para ele fazer também, porque daí ele tem a certeza que vai estar tudo certo, né? Que vai estar da melhor forma. Então, ele acaba prejudicando as suas relações, inclusive, por não dar atenção as outras áreas da vida, né? Quando ele está muito fixado, obcecado no trabalho, ele pode negligenciar relacionamentos familiares, inclusive negligenciar a sua saúde. Então, ele é quem sabe mais, as decisões que ele toma são as melhores, ele fica com receio de demandar para os outros, e as pessoas que convivem com ele também têm receio de contrariá-lo, têm receio de confrontá-lo, ou de tomar decisões mesmo que sejam cabíveis no momento, né, de uma crise que a pessoa precisa solucionar rapidamente. Quem convive com esse tipo de sabotador, principalmente no trabalho, fica com receio de tomar uma decisão. Então vai primeiro recorrer a ele, que também é um problema, porque quando ele tira férias, o telefone não para, porque as pessoas não foram capacitadas por ele a tomarem decisões. Então, ele não permite que a pessoa erre, né, para aprender. Ele não quer que a pessoa erre, ele não quer correr o risco de cometer erros. Mas, gente, convenhamos, né? Não, o problema na vida não é a gente errar, porque quando a gente arrisca, nós estamos correndo um risco de errar. O problema na vida é permanecer no erro, né? Mas agora, dar às pessoas o direito delas errarem para elas aprenderem, isso é fundamental, né? Se tu é um líder, principalmente, tu precisa confiar nas pessoas. Mas aí tu não confia, por quê? Porque tu olha para aquelas pessoas como se elas fossem incapazes de tomar boas decisões. E também com esse olhar já julgador, né? Já um olhar crítico de que o outro vai errar e o outro não pode errar. Porque tu não te permite errar, então tu não permite que o outro erre também. Então olha como isso gera, né, uma tensão, e é assustador para quem convive com esse tipo de pessoa. E dentro das famílias, do núcleo familiar, o que a gente pode dizer? Até em relação aos filhos. Ele tem uma tendência a cobrar dos filhos de que eles sejam os melhores na sala de aula, né? Esse filho vai ter que tirar nota 10. Ou então, se o filho ele vai para um esporte, ele tem que ser sempre o primeiro lugar. Então, olha como esse sabotador, ele deposita uma carga, né, e gera uma ansiedade muito alta nas pessoas. Criticar o perfeccionista, para ele, é um ressentimento enorme. Ele fica muito ressentido. E ele fica brabo. Por quê? Porque quando a gente aponta que ele está falhando, o que a gente está mostrando, né, o que ele está enxergando? Que ele não é perfeito. Que existem imperfeições nele. Então, isso deixa ele desconcertado. E pode ter um impacto até na sua autoestima. Né? Porque se ele se cobrar demais uma perfeição que está sendo inatingível, né, e se ele se coloca para as pessoas como o melhor, e ele não superar, né, essa expectativa que ele gera no outro, ele vai se frustrar. E aí ele começa a alimentar essas emoções negativas, né, de frustração, de raiva, né, com ele mesmo, então de culpa, inclusive de vergonha. Olha a importância de conhecermos, identificarmos os nossos sabotadores, porque são eles que nos levam aos padrões de autossabotagem. E estes padrões de autossabotagem, eles influenciam negativamente não só os nossos processos de crescimento, como também, né, individuais, como também as nossas relações, porque as pessoas se afastam de nós. Se nós estivermos agindo mais tempo através dos sabotadores do que da nossa mentalidade de crescimento. Gente do céu, já estávamos esquecendo de um detalhe importante. Falando sobre relacionamento amoroso, a pessoa que tem este sabotador insistente, né, conhecido como perfeccionista, ela pode ter problemas para iniciar uma relação amorosa, porque a régua dela é muito alta. Então, a tendência em achar defeitos no outro também vai ser alta, né? Então, tem uma alta possibilidade desta pessoa sabotar
os seus inícios de relacionamentos. E aí não duram, ou são relacionamentos que acabam sendo muito tóxicos para outra pessoa, né, porque ela vai estar sempre apontando um defeito, vai ter briga, vai ter, né, essa tensão ali no ambiente, essa ansiedade, ou ela acha que o outro não é bom o suficiente para estar ao seu lado, ou o outro não aguenta a cobrança, né, por perfeição, e aí acaba que o relacionamento não segue em frente. Então aí, ó, a importância de trabalharmos o nosso sábio e neutralizarmos os nossos sabotadores, ou aprendermos a utilizar os sabotadores como uma alavanca para o nosso sábio trabalhar. E se tu quer saber mais sobre psicologia positiva, sobre forças de caráter, sabotadores, inteligência positiva, florescimento interior, para aplicar na tua vida, para aplicar nos teus pacientes, teus clientes, para aplicar nos teus negócios, no gerenciamento de equipes, então vai no meu canal do YouTube ou no meu perfil do Instagram. Um forte abraço. Fica na paz de Jesus Cristo. Que Nossa Senhora de Fátima te proteja e que São Padre Pio esteja sempre ao teu lado durante essa tua trajetória de transformação.